as tardes. Oração, palavra, o melhor da música evangélica. Em Dia com o Senhor. Tá ligado? Tá em dia. Boa tarde, povo de Deus. Graças a Deus, estamos mais uma tarde aqui iniciando mais uma programação Em Dia com o Senhor. O novo programa aqui, louvado seja Deus, pela 87,7 FM de Parnamirim. É a nossa nova programação. Hoje nós estamos com o quadro Café com Bíblia, onde iremos aqui começar aqui um discipulado da Palavra de Deus, Café com Bíblia, onde estará aqui nos trazendo uma ministração, um ensino da Palavra de Deus, a nossa irmã Jeane. A paz do Senhor, irmã Jeane. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos os ouvintes, que nós possamos nessa tarde aprendermos juntos do Senhor. Amém, glória a Jesus, Nós vamos entrar aqui na Palavra de Deus, Queremos desejar uma boa tarde a todos, A paz do Senhor, todos que nos acompanham aqui pelo Facebook, Você também que está na escuta aí pela 87,7 FM de Parnamirim. Bendito seja o nome santo do Senhor para todos sempre. Antes de nós começarmos, nós queremos fazer menção dos nossos colaboradores, colaboradores aqui da nossa programação. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Proanfa, Projeto Amigo da Família. Presidente Pastor Sandoval. Vice-presidente Pastor Alex. Ajudando e conscientizando a família. É isso aí, é o projeto Proanfa, projeto Amigo da Família, um dos nossos colaboradores aqui da nossa programação. Vamos continuar bendizendo o nome santo do Senhor Jesus. Magiane, qual é a palavra para hoje? Qual o tema? Nós vamos trabalhar hoje falando sobre o desnudar para o Senhor. Ok. Desnudar para o Senhor, como assim? Explica melhor aí. Nos despir, nos desvestir, tirarmos as roupas perante o Senhor. No sentido de nós se esvaziarmos, assim? No sentido de não termos nenhuma capa perante o Senhor. No dia a dia a gente está acostumado a ter que vestir roupas para esconder a nossa nudez. E o Senhor, como a palavra nos mostra, todas as coisas estão nuas perante o Senhor. Mas muitas das vezes a gente quer se ocultar, como Adão e a Eva, quando se descobriram em pecado e se viram nus, tiveram vergonha e se esconderam do Senhor. Então, assim, muitas das vezes, mesmo sabendo que o Senhor vê tudo, a gente às vezes quer esconder do Senhor o que verdadeiramente somos, Muito bem. Nós temos mais dificuldade de nos desnudar para Deus que nos fez, que é nosso Criador, do que para uma outra pessoa semelhante a nós, Então, nós vamos refletir sobre isso hoje. Ok, então vamos fazermos a leitura da palavra. Tivemos por tema, para reflexão, Salmo 51. Salmo esse de Davi, que ele faz pós ele pecar e adultério, homicídio, e ele está orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que o Senhor o purifique, que o limpe, após ter percebido o tamanho do seu pecado, Então, ele se desnuda perante o Senhor fazendo esta oração que está no Salmo 51, que diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases
eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem te retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os teus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezas, ó Deus. Amém? Então, nós encontramos aqui um homem que reconhece que estava sujo, que estava em pecado, e ele se desnuda espiritualmente. Porque muitas das vezes a gente está mal, a gente está sofrendo, a gente está revoltado, até mesmo com as situações que vivenciamos com Deus e com os servos dele, com os filhos dele. Mas a gente não consegue dizer isso para o Senhor. Muitas vezes a gente vai desabafar para uma pessoa que não pode resolver nada. A gente já falou de outras coisas semelhantes, como murmurar. Mas a gente não consegue tirar a capa de que eu sou santo, eu sou puro, eu não errei perante o Senhor. E nós temos que rasgar o coração. Está aqui reconhecendo, a gente encontra Davi reconhecendo que ele errou e que ele pecou contra Deus. Porque no momento em que ele mata Urias, o pecado dele foi escondido. Ele se cobriu ali com a cobertura falsa de santidade, e os seus súditos não sabiam, né? Pode algum ou outro, mas ele conseguiu encobrir o seu pecado. E muitas das vezes nos vemos nessa situação, até que Deus usa o profeta Natan e mostra que ele pecou, né? Usando uma ilustração que depois vocês procurem o texto na história. Os que já estão acostumados com a história conhecem. Mas quando o profeta Natan mostra a ele o pecado, aí ele cai em si e ele vai se humilhar perante o Senhor e reconhecer. Aí ele tira as vestes reais, põe seu rosto em terra, se humilha e fica ali orando, chorando e pedindo perdão para que o Senhor não lhe impute o que ele merecia. Muitas das vezes a gente está errado e fica camuflando, né? Nós estamos acostumados a nos camuflar. Nós estamos acostumados a fugirmos. Não fui eu. Alguém diz assim: foi você que fez isso? Não fui eu. E parece ser mais fácil omitir o nosso erro, disfarçar, camuflar. Muitas das vezes jogar para outro. Mas o Senhor quer que nós confessemos. Período de final de ano, é comum que as pessoas façam uma reflexão sobre o seu ano. E eu peço aqui que você faça a sua retrospectiva espiritual, né? Que você veja como é que você está, como você se conduziu. Não pela data, e sim, vamos aproveitar o momento que é oportuno para que nós venhamos fazer essa reflexão. Precisamos de uma reflexão para que haja em nós o reconhecimento do erro, para que produzamos sim arrependimento. Arrependimento não é por coisa boa, não. Ninguém se arrepende por uma coisa boa. Arrependimento por coisas que a gente fez que sabe que não agrada ao Senhor. E eu gosto que a Bíblia ela é muito linda, né? No texto de Hebreus 4:13 vai dizer isso. Você pode esconder de qualquer pessoa, mas não esconderá do Senhor. Agora, Ele quer que você diga com a sua boca, que você reconheça, que você reviva, né? O Senhor ele não quer que você reviva dores, mas Ele quer que você reviva o erro para que você possa alcançar aí arrependimento, para que você possa reconhecer que você precisa do perdão. Hebreus 4:13 diz o seguinte: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença,
Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Esse descobertas, em outras traduções, vai estar nua e patente, né? Então, assim, não adianta você se camuflar, não adianta você botar um manto de santidade, não adianta orar ao Senhor com palavras muito belas. É por isso que o Senhor diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e se rasga. Na presença das pessoas, a gente costuma usar palavras do dicionário. A gente tem que orar, tem que pôr a cara no chão, tem que orar de joelho, pôr a cara no chão, levantar os braços, balançar para lá, balançar para cá. Você tem que fazer ritos para que possa ser considerado oração. Mas o Senhor, Ele quer ouvir o seu coração, a sua oração vinda do coração. Que muitas das vezes é uma oração silenciosa, só com a lágrima. Muitas das vezes é só um grito. Mas Ele quer que você reconheça, que você chore, que você se rasgue e reconheça ali que você está precisando que o Senhor haja como o Senhor da sua vida, que o Senhor colha ali as suas alegações, passe na peneira da santidade do Senhor. E se você for encontrar ou na balança, se você for encontrar em peso desigual, que você se corrija, né? Nós precisamos fazer isso todo dia. É por isso que acho que às vezes a gente até tem perdido o hábito, né? Eu digo de mim, se você acredita que não, glória a Deus. O Senhor disse que veio para os doentes e não para os sãos, para os pecadores e não para os justos. Glória a Deus que Ele veio para mim, que sou pecadora. Se você se considera pecador também, então Ele veio para você, mas não para te deixar do mesmo jeito. Jesus, por onde Ele passou, nada ficou do mesmo jeito. Onde Ele passou que tinha mortos, ressuscitaram. Onde Ele passou que tinha enfermos, levantaram. Onde passou que tinha famintos, foram saciados e sedentos. Mas nem todos se salvaram, não. Mas todos que Ele passou, que teve alguma necessidade, Ele passou restaurando, porque o Senhor é misericordioso. Mas eu não quero o Senhor só para me restaurar fisicamente. Eu quero o Senhor para fazer uma obra completa. E para fazer a obra completa, você tem que se arrepender. Você tem que reconhecer que precisa. Nós temos a necessidade de tirar essa capa. Abra comigo aí 2 Coríntios 7, versículo 9 e 10. Amém. Depois desse texto, desse versículo, Diana, eu gostaria de comentar algo que é de fato algo que aconteceu com Davi e hoje também, nos dias de hoje, né, com muitos cristãos também vive essa mesma situação, e às vezes eles esperam algo, né, acontecer algo para poder se arrepender. Pode ler o versículo, depois a gente... Diz assim, 2 versículos, e em seguida o pastor fala, porque é muito interessante quando nós colocamos exemplos que nós vivenciamos, porque as pessoas pensam que uma vez que você aceita Jesus, agora você é perfeito, imaculado, veste a capa de Superman ou a roupa da Mulher Maravilha, e nós somos falíveis. A diferença minha e de quem não serve ao Senhor é Jesus, é arrepender-se. A diferença é essa, é reconhecer que precisa. Texto de 2 Coríntios 7, 9 e 10 diz assim: agora me alegro, não porque fostes contristados. Ele não se alegra, não é porque você está triste, mas porque fosse contristados para arrependimento. Se você se entristece para se arrepender, o Senhor se alegra. Pois foste contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofreis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza aí do mundo produz morte. A tristeza do mundo produz morte. Aí a gente vai que a tristeza do mundo, a gente pode dizer aqui que é o remorso, né? Em outros textos vai dizer remorso. A tristeza, segundo Deus, é o arrependimento, é a dor, porque você sabe que está errado e que você teme não ser aceito pelo Senhor. Aí isso dói, ou porque você tentou acertar e errou. Mas a dor, segundo o mundo, é o remorso, porque você queria ser melhor do que isso e não é. Mas não para se arrepender, apenas porque você não conseguiu ser o que queria. Podeis falar, pastor. Baseado no texto de Davi, né, a gente observa que Davi ele
ele cometeu os pecados, né? Vinha cometendo, né, uma série de pecados desde de ter pegado, né, a mulher de Urias, e aí consequentemente depois, né, ter planejado a morte de Urias também. E foi uma série de coisas que ele vinha cometendo, e até então ele, né, tava levando, tava se deixando levar, né? Até que Deus, né, se manifestou diante dele, né, através do profeta. Aí foi onde caiu a ficha dele, né? Foi onde ele parou, né? E ali caiu em arrependimento. Então hoje parece que tem pessoas que parecem que cristãos, né? Estamos falando de cristãos que é dessa forma, começa a pecar, começa a transgredir, começa a fazer algo de errado e vai para a igreja muitas das vezes nessa situação e nada acontece no sentido de repreensão, né? Muitas das vezes não é repreendido, ouve as pregações e nenhum profeta se levanta, porque acho que as pessoas esperam que alguém se levante e vá até ela e diga: olha, você está fazendo assim como o profeta fez com Davi, né? Chegue até ela e fale o pecado dela, né? Seu pecado é esse, você está fazendo isso e aquilo de errado. E as pessoas acho que esperam isso, e enquanto isso não acontece, elas vão se deixando levar, né, pelo pecado, né? Louvado seja Deus. Só que ela sabe, será que Davi não sabia que estava transgredindo? Será que Davi não sabia que estava cometendo algo terrível, né? E aí ele esperava encobrir aquilo dali, ele achava que ele ia conseguir enganar todo mundo com aquilo e passar por cima e encobrir o pecado. A questão é essa: ninguém consegue encobrir o seu pecado, né, por todo o tempo. Você consegue encobrir até por algum tempo, né, mas por todo o tempo não. E outra coisa, louvado seja Deus, a Bíblia diz que o que dá autoridade ao diabo é o pecado. Então o pecado vai dar autoridade ao diabo, e mais cedo ou mais tarde o diabo vai, diante do seu pecado, e Deus vai permitir que você sofra, que nós soframos a consequência, né? Eu me incluo também, porque isso serve para todos nós. E mais cedo ou mais tarde a gente vai sofrer a consequência dos atos de pecado, de transgressões que a gente vai alimentando e vai fazendo, porque pecar nós pecamos todos os dias, né? Uma coisa é você, né, pecar acidentalmente por pensamento, ou uma palavra, que é uma palavra maldita, né? Não bem colocada, né? E são coisas que realmente todos os dias a gente comete. Mas a questão é você alimentar realmente um pecado, uma transgressões, aonde aquilo dali vai lhe levar à morte, aonde aquilo dali pode transgressão contra as leis, né? E muitas das vezes as leis humanas também, e na questão no que tange as questões terrenas, e principalmente a espiritual, né? As espirituais também, louvado seja Deus, que aí é onde realmente gera a morte espiritual. E as pessoas esperam a manifestação para poder se arrepender, para poder, né? Vai para a igreja e ninguém revela, ninguém diz nada, e ela acha que está tudo bem. Uma hora ou outra, aleluias, né? Vai ser, o seu pecado vai ser revelado, né? Verdade. O pastor falando aí eu tinha marcado aqui o texto, eu nem ia ler, mas como o pastor falou, eu vou ler. Lucas 17:3 diz assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti,
7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a nossa fé. As pessoas às vezes vão de contínuo, como ia Davi, e esperam que tenha sempre um Natan. Irmãos, Deus, ele alerta o seu povo, está na sua palavra, ele manda avisar, repreender, mas nem todos vão. Se chegar até você, muitas das vezes vai ficar com raiva, mas aquele que chegou até você e disse: você está errado. Eu sei que muitas das vezes tem pessoas que chegam de forma errada até você, lhe machuca, mas essa dor pode te salvar. É como alguém que está tentando se suicidar e eu já vi resgates de bombeiros com suicidas, e eles vêm com toda a brutalidade porque aquela pessoa está prestes a cair. Se eles não forem rápido, ou ela consegue ou leva ele junto. Então normalmente eles são brutos para resgatar. E muitas das vezes tem pessoas que chegam suavemente e você não vai dando ouvido. E tem gente que tem tanta misericórdia da tua alma que vem com a brutalidade. Muitas das vezes a gente fica triste. Eu passei por isso e eu ficava chateada quando as pessoas vinham com as palavras assim: a pessoa já está morrendo e alguém vem com uma palavra dessa. É comum, porque a gente parece que quer que a pessoa consiga nos resgatar, a gente indo obstinado para o erro, nos conversando, falando, alisando a nossa cabeça, e não vai conseguir. Muitas das vezes é necessário brutalidade para nos resgatar. Mas aqui o Senhor diz o seguinte: quando você conseguir resgatar estes e ele se arrepender, perdoa-lhes. Porque muitas das vezes, até você conseguir resgatar, você que estava como aquele que resgata, vai sofrer danos também. O inimigo vai criar situações, né? Que aí você que vai ter que entrar também no arrependimento, no perdão, nesse processo todinho. Agora é o seguinte: aceite a sua situação de pecador. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores, se não for por vontade consciente, caminhando para o pecado, mas por acidente a gente também peca. Então a gente necessita também se arrepender do pecado. A gente necessita também do dia a dia, arrepender, confessar. Cada dia nós temos um processo para que venha nos arrepender. Os discípulos que estavam com Jesus aqui dizem: aumenta-nos a nossa fé. Por quê? Porque se fosse fácil, irmão, qualquer um faria. Eles estavam na presença do Senhor, aprendendo diretamente de Jesus, e eles precisavam todo dia de aumentar a fé. Existiu vários discípulos com problemas de fé. Pedro, que foi mais para frente o primeiro pastor da igreja, né? O precursor que começou a igreja em si, pregando e levando as pessoas, depois levantaram-se outros, precisou de muita fé. Paulo, homem conhecedor das leis, mas incrédulo, cético, foi preciso que o Senhor Jesus se apresentasse a ele. Muitas das vezes eu oro assim: Jesus, porque tem gente que a gente fala, e você fica incrível como aquela pessoa não se arrepende. E eu oro assim, eu disse: Senhor, se apresenta a ela como tu se apresentou a Paulo. Agora, irmãos, eu oro assim, mas eu não acredito que o Senhor vai estar fazendo isso em toda esquina, não. Porque milagre e aparição do Senhor não é toda hora, não, senão não era milagre, era coisa cotidiana. As pessoas querem que milagre vire coisa banal, e não é assim. Então, assim, enquanto há vida, há esperança. Pega esse seu coraçãozinho mazelado, sofrido, quebrado, mas que seja quebrado para o Senhor. E não porque o mundo está ali humilhando. Quando você não se... Olha, entendamos uma coisa: depois que o pecado veio, nós nos tornamos escravos, humilhados. Nos tornamos, porque perdemos a glória que tínhamos do início, como a gente falou dos poderes. Nós perdemos aquela glória. Se você não se humilhar e for ser servo do Senhor, você vai ser servo do diabo, querendo ou não. Porque você quer fazer uma coisa e não consegue, é vencido pelo seu próprio desejo, pela sua carne que já está contaminada com a doença do diabo. Então humilhe-se a Deus, porque Deus, ele tem o melhor para você. Às vezes a gente tem a dificuldade de reconhecer que precisamos do domínio do Senhor. A gente acha que já está grande, que já está forte, que pode caminhar sozinho. Aí quebra a cara para voltar e dizer assim: começa de novo, que não deu certo. Então, assim,
Deus não vai dar um carro para você se você não sabe guiar, meu filho. É Ele que está na direção, Ele que está nos conduzindo. Saiba que a nossa vida precisa da direção do Senhor. Sem ela a gente vai bater no muro, vai quebrar a cara. E o único lugar que você vai conseguir chegar é no inferno. Sozinho, sem a ajuda de ninguém, você só consegue chegar no inferno. Agora, com a ajuda do Senhor, você chegará ao céu. Glória a Deus. Só um minutinho, nós Diga, vamos... Louvado seja o nome santo do Senhor. Um abraço para o evangelista Washington Pinheiro, lá de Redenção, né? Também está conosco aí na programação. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus, para todos sempre. Louvado seja Deus. Amados, aleluia. Nós vamos dar um pequeno intervalo aqui, vamos louvar um hino. Louvado seja Deus, né? E já já a gente volta. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça, o abismo sem fim. Loucuras, tristezas, eram parte de mim. No terrível espinho do pecado em pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Programa Em Dia com o Senhor, todas as tardes. Oração, palavra, ou melhor da música evangélica. Em Dia com o Senhor. Tá ligado? Tá em dia. Proanfa, Projeto Amigo da Família. Presidente Pastor Sandoval. Vice-presidente Pastor Alex. Ajudando e conscientizando a família. Já estive mal. Sou um dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consolou. Tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe
Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Não, não. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou pra todo inferno escutar: não saí do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha é... Glória a Deus, muito bem, voltamos aqui com a palavra, com o quadro Café com Bíblia, onde trazemos aqui um discipulado da palavra de Deus. Hoje estamos falando, de nós nos despirmos, de nós tirarmos a capa, nos arrependermos, ficarmos na presença de Deus, sermos sinceros, transparentes diante do Senhor, porque nada fica encoberto aos olhos do nosso Deus, O Senhor, onde nós estivermos, Ele está também, A palavra diz: se formos para debaixo da terra, se formos para onde for, para debaixo da água, onde estivermos, o Senhor também ali está vendo todas as coisas, amém? A irmã Gênesis vai continuar aqui, trazendo os textos da palavra do Senhor. A palavra vai nos dizer no livro de Mateus 3:8: produzi, pois frutos dignos de arrependimento. Nós produzimos frutos que precisam de arrependimento. O que é isso? A nossa carne, ela produz frutos. Necessitam de arrependimento. O que aqui é Jesus apontando para os homens que eles precisavam de arrependimento, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, e aqui o Senhor usava João Batista, falando ao povo que quem tinha ensinado eles a mentir, quem tinha ensinado eles a fugir da ira vindoura. E como é que eles faziam isso? Eles se encapavam, Eles vestiam-se de religiosidade, de coisas para os outros verem, O que é que acontecia? Os fariseus, eles passavam para as outras pessoas que eles eram puros, santos, imaculados, e que as demais pessoas eram erradas. É o que a gente tende a fazer quando a gente mescla ou quando a gente camufla os nossos erros. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Pode ser meio escandaloso o que eu vou dizer, mas muitas das vezes eu acho mais cristão quando eu vejo uma pessoa reconhecer que errou e eu vejo que ela está se arrependendo ali. Não é reconhecer que errou, eu errei, vou continuar errando, mas é reconhecer que precisa do Senhor para limpar do seu pecado. É muito mais fácil. Aí você vai dizer: você está dizendo isso, irmã, porque já aconteceu muitas coisas na sua vida e você já errou. Eu já tinha essa visão, e quem me conhece sabe. Já vi muitas pessoas que passaram por situações que nunca imaginaram passar, Nunca imaginaram passar, e eles pensam assim, de não dizer para as pessoas, e por fim são obrigados a dizer. É comum a gente encontrar aquele casal de namorado, que se empolgou e pecaram, e o pecado só foi descoberto porque a menina engravida. A gravidez ali não foi uma coisa ruim, foi a misericórdia de Deus expondo o pecado para que eles se arrependam. Como foi com Davi. Natan precisou expor o pecado de Davi.
Davi adultera com Betsebe e ela engravida. Foi por isso que ele, ao invés de se arrepender quando viu que ela estava grávida, o que ele faz? Ele parte para o segundo pecado. Ele manda que coloque Urias na frente de batalhas onde saberia que ele ia morrer, né? Ele não matou com as mãos dele, mas induziu ele à morte. E depois, quando acontece tudo isso, não pensem que o Senhor passa a mão em pecado, não. As consequências do pecado não vêm só na vindoura, não. Para quem não se arrepende. Para quem se arrepende, as consequências vêm aqui na terra, né? No futuro, para a volta do Senhor, ele diz que nós somos livres da condenação eterna. Mas aí tem o galardão negativo, que eu já falei para vocês, que cada vez que você erra, você perde um pouco do galardão que você já tinha adquirido, né? São as obras passadas pelo fogo. Então, a profecia que foi dada por Natan é que nunca faltaria espada na casa dele. E a família de Davi se destruiu entre si, os filhos deles brigavam entre si, e foi grandes destruições por conta dos erros de Davi. Era homem segundo o coração de Deus porque se arrependia. E nós precisamos desse arrependimento. Davi, após isso ter acontecido, a criança do adultério sofre no parto, a mulher e a criança, e ele vai orar a fim de que a criança viva, né? E se arrepende, e chora, e se humilha, mas a criança morre, porque o Senhor estava ali punindo de alguma forma Davi. Mas após o arrependimento de Davi, Deus restaura a sorte de Davi com a mesma mulher, e dela vem o sucessor dele, que foi Salomão. Então, assim, o Senhor, Ele quer que você volte-se para Ele. No texto aqui de Isaías 30:15 diz o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, que é se arrepender e voltar, e sossegardes, esta está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Então, assim, irmãos, se arrepender e esperar no Senhor, e confiar e sossegar, né? Às vezes a gente até se converte, mas depois fica na ansiedade, na aflição e erra. Então, vamos nos converter, nos arrepender, confessar os nossos erros, vigiar e não andar mascarado esperando o Senhor. Errou, confessa. Porque nós somos falíveis, irmãos. Nós somos falíveis. O Senhor diz assim: não, filhinhos, não erreis, mas se errares, tem um advogado no céu. Quer dizer assim, se arrependa, confesse ao seu advogado, que é ele que vai julgar a sua causa. Então, assim, isso não é margem para que a gente ande por aí. Aí hoje eu vou pecar nisso, aí amanhã naquilo outro. Vai agendar pecado, não. Pecado na vida de quem tem o coração arrependido, contrito, quebrantado, é um acidente. É todo dia lutando, irmãos. Cada um de nós tem um monstro que sufoca todo dia. O nosso maior inimigo não é nem o capeta, é a carne que está corrompida. Foi por ele, né? Foi uma artimanha dele, mas ela está em nós. Esse monstro que está dentro de nós, que todo dia a gente prende numa jaula da graça. Se a gente disser assim: eu não vou lutar mais, eu não vou prender mais, ele sai e faz coisas terríveis. Você vai olhar e vai dizer assim: meu Deus, eu estou fazendo isso. Não é olhar para os outros, não, é para si. Se você não segurar com a graça esse monstro que tem dentro de você, é capaz de coisas terríveis. E o homem sem temor a Deus, ele apenas vai esconder. Esse mundo aí ainda não está do jeito que o diabo quer, porque existem algumas leis e as pessoas temem por conta das leis. Existe o Espírito Santo aqui na terra com a igreja, mas na hora que o anticristo vier reinar, que vai liberar tudo que for de mal, e a igreja não estiver mais aqui, aí só o sangue de Jesus não queira estar aqui na terra nesse período. Então, nós precisamos nos arrepender, nos desnudar, contar ao Senhor o que está acontecendo. Olha, Senhor, dói aqui, machucou aqui. Olha, eu botei um band-aid cobrindo a minha ferida, mas ainda dói. Eu passei remédio, mas está a cicatriz que ainda dói. A gente tem que deixar de cobrir as coisas para o Senhor. Tudo bem que nós temos que cobrir muitas das vezes para o mundo, como fez Moisés. Moisés, quando desceu do Monte Sinai, ele estava com a glória tão resplandecente que o povo temia, ele cobriu o rosto. Mas no Novo Testamento, Paulo vai dizer que ele manteve aquele véu mesmo depois da glória se esvair, para que o povo não olhasse para ele e não achasse que ele não era mais
o homem que desceu do Monte Sinai. Então muitas das vezes a gente põe umas capas para cobrir, para acharem que a gente ainda está com aquele brilho. Mas as coisas do dia a dia vão sufocando. Mas está em nós a resistência. Não é porque Moisés deixou de brilhar que ele deixou de ser o homem de Deus que sempre foi, né? Tanto é que o Senhor tomou para si também, não deixou nem que encontrassem o corpo dele. E tá aí, foi o homem que fez a lei, né? Que marcou 2000 anos de história até a vinda da graça, né? E até hoje a gente fala sobre Moisés e tem muito ainda a nos ensinar. Você não é menos crente se você disser que hoje está doendo. As pessoas acham que as pessoas, quando aceitam Jesus, não sofrem dores, não tem tristeza, não passam por depressão, não vai ao banheiro. Nós somos seres humanos normais. Nós temos necessidades físicas, fisiológicas e espirituais. Se o pastor não estiver todo dia se alimentando espiritualmente, ele fraqueja. Se a irmã Jeane der uma bobeirinha, cai, irmão. Porque o inimigo está aí, ó. Ele já sabe o ponto fraco da gente, que ele vem nos acompanhando desde sempre. Ele tem milhares de anos de experiência em afrontar o povo de Deus, né? Milhares de anos nos acusando perante o Senhor. A história de J.I. para mostrar que ele fica procurando ocasião para nos acusar. E não é só a nós, ele acusa o Senhor também, achando que o Senhor, dizendo que o Senhor nos compra. E por isso que a gente está na presença dele. É por isso que ele fica criando coisas para que nós sejamos massacrados. Mas que você possa se desnudar perante o Senhor neste dia e nos decorrer de dias enquanto estivermos na terra, mostrando para ele quem somos. Não é para nós nos escondermos do Senhor, não. Se revele ao Senhor, né? Você é a igreja dele, é noiva dele. O que é que a noiva faz no seu dia de núpcias? Ela se desnuda, porque agora eles são íntimos, né? Seja íntimo do Senhor, ao ponto dele conhecer um sinal que tenha no seu corpo, ao ponto dele conhecer cada marquinha sua, né? A gente vai ver no livro de Cantares, que por mais que algumas pessoas se choquem, está lá na Bíblia, para a gente entender que intimidade é isso. Salomão retrata cada parte do corpo da mulher dele. A mulher dele retrata cada parte do corpo dele, porque eles são íntimos, eles se conhecem. E nós muitas das vezes queremos nos esconder de Deus. Conte para ele as suas dores, as suas expectações, tudo que você quer. Porque se você não disser para isso, vai dizer para quem? Você tem um sonho grande, você conta para alguém e aí vai fazer como o cantor Leandro Borges disse. As pessoas dizem, isso é muito grande para você. Aí quando o Senhor vem, ele queria coisa maior ainda do que você pensou. Então que a gente venha nos arrepender e nos desnudar. Mostrar para ele, nos arrepender de não ter feito isso há mais tempo. Para o Senhor não tem isso. Tem gente que acha que, se Jesus voltar e eu estiver tomando banho, ele não vê minha filha, ele conhece você ao avesso. O Senhor nos conhece ao avesso, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Então não esconda nada do Senhor. Não que ele não saiba, mas ele quer que você diga, né? Por que eu não sei orar, irmã Jane? Porque você não vai contar as coisas para o Senhor? Conte o que está doendo, você não precisa falar de ninguém, orar por ninguém. Fale só de você. Mas eu acho, irmã Jane, só interrompendo aí. Diga aí, pastor. E a grande questão não é nem a gente querer esconder do Senhor, né? Porque isso aí, a pessoa, por mais que não tenha um conhecimento profundo da palavra, né? Não conheça as escrituras bem, ela sabe que ela não tem como esconder de Deus, né? O problema é que as pessoas, que muitos, né? E aí é onde ela vive, né? Com uma capa, né? Porque ela quer, o problema é passar para as pessoas, né? Ou querer passar para as pessoas aquilo que ela não é. Aí esse é o grande problema, né? Ou seja, em questão de caráter, né? Questão de comportamento, né? E aí você, muitas das vezes, o ambiente faz a pessoa, né? Então, assim, dependendo do ambiente que ela esteja, ela demonstra ser uma pessoa totalmente diferente, né? E isso é que Deus percebe também, né? Mesmo a pessoa sabendo que Deus, para Deus, ele não está conseguindo esconder aquilo, né? Mas principalmente
né, para as pessoas, né? Principalmente isso é uma vida de fachada, né? Isso é uma vida realmente é hipocrisia, né? Então, nesse sentido também, eu acredito que é um dos grandes defeitos que nós temos, né? E em querer passar ou ser, né, aquilo que muita gente sabe que não é dessa forma, né? Quem conhece a pessoa, né? E aí quem conhece ela tem uma certa intimidade com as pessoas, né? Sabe dessa face dela, né? Sabe desse problema, né? E aí uma pessoa dessa não é levada a sério, né? Não é levada a sério pelos outros, não é levada a sério no meio, né, do seu convívio, da sociedade em que ele convive, né? Devido a ter esse problema, todos saberem que aquela pessoa não é aquilo que ela transpassa, mostra ser, né? E isso é um grande problema, né? E aí para um cristão, principalmente para um cristão, é pior ainda, né? Porque a Bíblia é repleta de ensino, de texto a respeito de humildade, de simplicidade, a respeito de nós termos principalmente esse não ter esse orgulho, né? De reconhecer que precisa de ajuda, de reconhecer que precisa, né, de arrependimento, que precisa, né, de aprender, né, precisa ouvir também. Louvado seja Deus, a Bíblia ensina que a gente tem que ouvir também para aprender, né? E aí muitos não querem ouvir, né? Muitos acham, aleluia, que não precisa aprender de alguém, né? Que acha que é menos capacitado do que ele, não tem nada para ouvir daquela pessoa ou daquelas pessoas, e na verdade ele é que está cheio de orgulho, ele é quem precisa aprender muito com os simples, né? Porque o bom de Deus é isso, né? O bom da parte do Senhor, uma das coisas, né, que eu vejo profundamente, aleluias, né, diante de Deus, é que diante dele não tem estatura, diante dele não tem não tem esse reconhecimento assim, no sentido de uma pessoa para outra não, né? Louvado seja Deus, né? Ele não faz exceção. Então o camarada pode ser o que for, chegou diante de Deus, tem que se humilhar, tem que ser humilde, tem que mostrar humildade, né? Tem que se esvaziar do eu, né? Ele não pode pisar ninguém, não pode rebaixar ninguém, tem que olhar para o ser humano, né? Como de igual modo, como alguém que está ali, que diante de Deus é igual a ele, né? Não é melhor e nem é pior, né? Então diante de Deus, tem essas questões. E aí, né, o problema dos cristãos são esses, né, de muitos de nós, né, é isso também, né? Então de querer também esconder das pessoas, querer esconder, né, das pessoas, da sociedade, aquilo que ela não é. Irmãos, vendo aqui o pastor falar e refletindo, olha, eu amo estudar a Bíblia, porque ela acrescenta fé. Quando eu vejo as histórias, aquilo acrescenta a minha fé, mas é a minha forma de edificar a minha fé. Mas uma pessoa que não tem estudo, ela edifica a sua fé com suas experiências com Deus, que podem ser ouvido falar, que antigamente as histórias bíblicas eram passadas, e também com a sua própria experiência, com o testemunho de outras pessoas. Olha, você saber que Deus retirou uma pessoa das drogas, você saber que Deus salva pessoas com AIDS, que Deus liberta pessoas das prisões e leva para lugares altos. Isso aí vai edificando a sua fé. Essas pessoas não precisam, elas leem um versículo, leem a palavra, não que elas não estejam que seja errado ler a Bíblia, mas elas estão contando ali a sua experiência com Deus. Então, assim, quando a Bíblia diz, a própria palavra diz que a letra sozinha mata,
É porque se você se preocupar apenas com o que está escrito, você vai deixar de viver. Você tem que olhar para isso aqui e querer fazer parte. O livro do Atos dos Apóstolos continua sendo escrito. Apocalipse ainda não terminou. Então, você faz parte dessa história. Que você não seja apenas alguém que vai ser citado como aqueles que são os bodes. Como aqueles que vão ficar. Como aqueles que pereceram. Que nós possamos ser citados com testemunho. Então, essa vivência que a gente tem já é enriquecedora. Você não precisa ser teólogo, você não precisa ser pregador, você não precisa ir pregar nas nações, nos gideões missionários. Você só precisa abrir sua boca e pregar Jesus. Se você salvar uma vida, a sua vida já vai ter multiplicado. Então, irmãos, o Senhor primeiramente nos fez missionário em nossa família, no nosso bairro, com os nossos vizinhos. Nos fez missionários na nossa escola, no nosso trabalho. Então, assim, tem pessoas que acham que você tem que se elaborar em coisas grandiosas quando você ainda não fez as simples. E as simples, muitas das vezes, são melhores de ser feitas, mais gratificantes, né? E muitas das vezes a pessoa, quando se elabora em coisas grandes, ela tende a se perder no meio do caminho, porque o inimigo está enfrentando de todo jeito, irmãos. Tanto faz você estar lutando contra, com o seu testemunho no diário, no dia a dia, como você está estudando a Bíblia aqui. Olha, a gente está estudando aqui a Bíblia e o inimigo querendo todos os dias desmentir o que você está falando. A gente fala aqui hoje e amanhã o inimigo quer desmanchar o que você disse. A luta é assim. Você não precisa apenas ler, você proferir que você serve ao Senhor, o inimigo vai tentar lutar contra você. Então, assim, reconhecer que peca, se arrepender, isso aí são coisas, princípios que você vai fazer sempre, independente de onde, em que patamar você acha que esteja. Às vezes as pessoas se diminuem, o inimigo põe complexos. Não tenha complexo de nada, irmãos. Deus nos chamou por características diferentes, não nos colocou em patamares, não. Ele colocou em características diferentes. Nós estamos num patamar só. Alguns gostam de uma área, outros de outras. Um é o dedinho. Eu estava conversando com a esposa do pastor esses dias e eu dizendo a ela que o intestino é o segundo cérebro. E ele é responsável por muitos problemas que a gente tem no nosso organismo quando está com o intestino sujo. Aí ela dizendo assim que tinha descoberto que tem problema no coração por conta do dente. Eu digo, aí está quando a palavra diz que nós somos membros interligados, que um cuida do outro. O dente não tem nada a ver com o coração, ou tem? Tem, porque um problema no dente causa um problema do coração. Então, nós somos membros uns dos outros, nós ajudamos uns aos outros. Você me fortalece com um abraço, com uma palavra, com um louvor. Irmãos, eu não canto nada. Às vezes eu mesma desisto quando estou escutando o que estou cantando. Então, cada um tem seu chamado, cada um na sua área, e Deus vai nos abençoando. Não se prenda por isso. Glória a Deus. Quero mandar um abraço para a irmã Josefa Menezes, que entrou conosco aí na programação. A irmã Maza Paulino também já deixou aqui também, né, o seu abraço, a paz do Senhor, né, louvado seja Deus, né, também alguns outros que estão, né, que abriram aí, estão assistindo, louvado seja Deus, né, essa é a nossa programação, né, com o quadro Café com Bíblia, agora é o café da tarde, né, nós estávamos de manhã. O coffee break da tarde. Era café da manhã, agora ainda bem que tem um café da tarde, agora é o quadro Café com Bíblia à tarde, ok? Aleluias, é o programa Em Dia com o Senhor, a programação da 87,7 todos os dias. Isso aqui é gravado aqui na 87, os estúdios aqui, né, na 87 FM aqui em Parnamirim. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né? Aproveitamos para abrir a live e fazer também um programa usando as redes sociais aqui, o Facebook, a todos aqueles que quiserem acompanhar, né? Louvado seja Deus. Aleluias, né? A gente não está preocupado em atingir 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, né? Aqueles que assistir para nós já serve, aqueles que quiserem ouvir uma palavra, né? 10 ou 15 que quiser ouvir uma palavra, para a gente já está de bom tamanho, né? Estamos tão somente se edificando também, aleluia, com a palavra de Deus, né?
aleluia, e transmitindo para aqueles que querem também acompanhar aqui, né, os nossos estudos. Toda semana teremos uma programação, aleluia, com um quadro Café com Bíblia, ok? Vamos continuar, Giane, vamos... Estamos concluindo. Vamos concluir, porque estamos chegando ao final já. Nós tínhamos aberto este parêntese, né? Porque às vezes as pessoas se preocupam em ser pregador, cantor, isso ou aquilo, e nós temos que nos preocupar em sermos discípulos, em sermos servos, e no dia a dia sermos íntimos do Senhor. Apenas Seja íntimo servo do Senhor que você alcançará. Apenas servo. Apenas servo Apenas servo é o tema da nossa série, né? Então nós temos que nos preocupar em sermos apenas servos. Sirva ao Senhor com o seu melhor. O que você faz de bom, consagre ao Deus, consagre ao Senhor, né? Quer comer, quer beber, quer qualquer coisa, faça para a glória do Senhor. Eu estava aqui para falar o seguinte: às vezes quando você não tem outro núcleo, o pastor falando aqui em núcleo, né? A pessoa é diferente no canto e no outro. Você tem escola, tem trabalho, você tem fardamentos diferentes, né? Você veste-se diferente e tem linguagens diferentes para aquele lugar, mas o que não pode mudar é o princípio, certo? Você vai para a escola, você tem que usar a roupa daquele formato, você tem horário para entrar, tem aquele negócio todinho. No trabalho do mesmo jeito. Então a gente respeita algumas regras, mas você não pode ser diferente do seu princípio. Eu não concordo com isso, eu não acho que isso é legal e em qualquer lugar não vai ser. Entendeu? Você tem que seguir esse raciocínio, né? A nossa ideia. Então assim, Provérbios 28, 13 e 14 diz que aquele que esconde não prospera, né? O que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Então, se você é constante, né? Tanto faz você estar na escola, como você está no trabalho, como você está na igreja, o nome do Senhor é glorificado. Claro, irmãos, que a gente gosta de brincar, de rir, mas, por exemplo, se você vai para o púlpito, você não vai estar brincando como você brinca com a sua família, né? Há uma etiqueta que deve ser mantida, né? Agora, não é baixar o nível aí para o pecado. E é isso a diferença. A gente está numa linha tênue. Quem habita só da sua casa para a igreja não tem muita dificuldade. Agora, quem vai para onde tem outros públicos, como fábricas, né, como trabalho, como faculdade, como escola, você é exposto a muitas coisas e tem que ter muito cuidado. Por isso você deve pedir sempre a graça do Senhor e que Ele lhe guarde, lhe coloque na sua vida as pessoas certas, porque às vezes o diabo coloca pessoas nas nossas vidas também para nos corromper. Então a gente tem que pedir que o Senhor coloque pessoas que ajudem a nos edificar, ok? E os versículos para nós concluirmos de Salmos. Salmos 38, 17 e 18, que diz assim: pois estou prestes a tropeçar, porque eu dizia, não suceda o que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam, quando me resvela o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Então assim, aqui ele orava pedindo ao Senhor que sustentasse ele para que ele não viesse cair, né? Ele confessava a sua iniquidade. O que é isso, irmãos? Você está com um monstro que eu falei agora há pouco dentro de você querendo sair, e a luta é constante, mas aí você pede força a Deus para que você consiga se manter firme, né? Isso aí é você revelar ao Senhor a sua fraqueza. Às vezes a gente quer parecer forte perante o Senhor, não é só para as outras pessoas. A gente está tão acostumado a vestir uma capa para as outras pessoas, assim, parecer forte para as outras, que às vezes quando chega na presença do Senhor é difícil você dizer assim: Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu não consigo. Aí você fica assim: me abençoa, Senhor, amém. É por isso que muitas das vezes a gente diz assim que não consegue orar, porque você não revela a sua necessidade, não confessa a sua fraqueza. Salmos 32, 5 também vai nos falar da seguinte forma, diz o seguinte:
Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, no momento que a gente confessa, se arrepende, desde que a gente se desnuda, mostrando que o pecado está em nós, mas o Senhor tem o poder de nos cobrir. Porque quando Adão e a Eva se viram em pecado, olharam e se viram nus, eles pegaram folhas e se cobriram. E o Senhor veio, e eles estavam escondidos, e o Senhor, quando eles se apresentam, que estão nus, aí o Senhor faz para eles aventais de pele de camelo, e eles se vestem, né? Faz a pele de animais e veste eles. Então, assim, desde que o Senhor nos vista com a misericórdia, que nos vista com a sua graça pelo sangue de Jesus, é essa vestimenta que a gente tem que ter. A Bíblia fala que o sangue do Senhor cobriu o nosso pecado. É por isso que nós estamos, pela misericórdia de Deus, não mais nus, né? Quando a Bíblia fala de nudez, fala de pecado à mostra. Então, em muitos textos. Então, quando o Senhor nos encontra, quando a gente mostra para Ele que a gente está em pecado, que nós estamos nus, que a gente se desnuda, Senhor, eu estou nu, estou nua perante o Senhor, mostrando aqui a minha necessidade de me cobrir. Aí o Senhor vem e te cobre. Aceite a cobertura do Senhor. Cobertura essa, o quê? O Senhor vai cobrir e vai te guardar, né? O Senhor cobre a tua nudez com vestes de linho branco, né? E a palavra do Senhor ainda vai dizer assim: que sejam sempre alvas as tuas vestes. Não macule mais, lute, guarde esse monstro. Embora que a manta que o Senhor nos cobre as nossas feridas, esconde as mazelas que o inimigo e o mundo velho aí deixou nas nossas vidas. Amém? Que possa Glória ter a Deus. edificado a cada um que ouviu nesta tarde. Eu agradeço. Para concluir aqui no texto que foi lido, em Salmo 51, o salmista diz, né, bem conhecido: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Né? Então tá aí, amados, aleluia, né? A palavra de ensino nesta tarde, onde nós falamos aqui, né, onde a gente devemos rasgar-se diante do Senhor, né, entregar a Ele, né, como a palavra diz, de todo o nosso coração, servir a Ele com todo o nosso esforço, né, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo, né, também. Louvado seja Deus, entregar-se ao Senhor por completo, né? Deus não só quer o coração não, irmãos. Ele observa o coração, porque é dele que vem as intenções do homem, né? Aleluias, mas o Senhor, Ele nos quer por completo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus possa, aleluias, né? Possa criar em nós um coração puro e reto. Louvado seja Deus. Entre na presença de Deus com sinceridade, né? Não queira, aleluia, né, passar aquilo, aleluia, que você não é, porque Deus vê todas as coisas. Não adianta, aleluia, né? Não adianta o homem querer colocar, né, as suas colocar as suas capas, colocar as suas máscaras, né, suas camuflagens, porque no nosso Deus tudo está, aleluia, encoberto e patente diante do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Vamos continuar, aleluia, adorar o Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar.
Programa Em Dia com o Senhor. Todas as tardes. Oração, palavra, o melhor da música evangélica. Em Dia com o Senhor. Tá ligado? Tá em dia. Proampa, Projeto Amigo da Família. Presidente Pastor Sandoval. Vice-presidente Pastor Alex. Ajudando e conscientizando a família. Mas o fogo